a partir de julho. Eu peguei uma neve histórica aqui em julho de 2021 e acabei conseguindo melhorar a minha rotina. Eu coloquei meditação, eu coloquei estudos aí de psicologia, eu fiz uma formação em psicologia, depois eu fiz uma formação em sono, uma formação pequena no caso, né, algumas horas aí em sono. Eu estudei muito durante esse período, eu iniciei meditação, até hoje que eu estou gravando esse vídeo, no dia 4 de dezembro, eu estou 380 dias consecutivos meditando. Então eu estou meditando aí uma quantia considerável de tempo. Eu sinto que a minha regulação emocional estabilizou bastante nesse tempo. Eu tenho praticado aí com regularidade. E tem outros pontos que eu tenho de conquistas. Por exemplo, eu bebo naturalmente 3 litros de água por dia. Eu faço pelo menos 3 atividades físicas por semana para mais. Tem semanas que eu faço até mais do que isso. Eu medito todos os dias, pelo menos de manhã, e às vezes eu faço respiração junto com os pacientes, com uma grande regularidade. Eu jogo xadrez, né? Eu jogo um torneio no momento, mas agora ele está em pausa, ele está nas férias, digamos assim. E fora isso, eu estou também há 380 dias que eu mexo num aplicativo de xadrez lá. E são vários pontos que eu mexo no aplicativo, vários itens que eu estou melhorando. É bem significativo, inclusive no ranking do ano do aplicativo, eu estou chegando entre os 40 melhores. Eu devo estar em 41º, que é o número 41, falado de outra forma, né? Então eu estou uma posição do meu desejado para fechar o ano. Quero fechar o ano entre os 40 melhores. Eu não sei quanto que eu estava, por exemplo, no começo do ano ou na metade do ano, mas em outubro eu olhei, eu estava tipo em 100º, 24º, que é o número 124 mais ou menos, e eu queria chegar no top 100, aí eu consegui chegar no top 100, aí eu olhei o ranking até o topo, né, e falei, esse ano eu quero terminar no top 40. Tem chance de até ir um pouco além disso, mas terminando entre os 40 melhores eu já atingi o meu objetivo. Isso eu estou há 380 dias consecutivos no aplicativo também. Na questão da psicologia, né, eu estou gravando conteúdo nisso, eu estou com atendimentos, eu estou evoluindo bastante como psicólogo, então eu estou tendo uma rotina absurdamente produtiva. Estudos, eu continuo estudando, eu continuo fazendo diversos conteúdos aí, diversos materiais no sentido de estudo, continuo avançando na minha vida e estou sempre progredindo, sempre tentando avançar, melhorar como pessoa, né, graças a uma rotina que eu consigo manter estável, sem exaustão e com tempo de lazer. Então eu costumo ter um tempo regular de lazer, costumo avançar em diversos pontos desejados e eu vou falar um pouco agora da minha rotina para você entender melhor como que ela funciona. Então eu tenho, por exemplo, de semana, eu trabalho das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5, fora o horário de Copa agora, né? Por exemplo, amanhã 5 de dezembro o Brasil joga com a Coreia do Sul, espero que ganhe. Aí eu saio 10 para as 4, que é pertinho aqui. Então tem esse ponto para começar. O segundo ponto, que é um negócio fixo, o segundo ponto vamos colocar atividades físicas semanais. Então eu tenho de terça às 6 da tarde e quinta às 5 da tarde no momento treino funcional. Vôlei de sexta às 7 da noite. Eu estou tentando recolocar agora na rotina a questão da corrida. Eu ainda, na correria, eu ainda acabei não colocando novamente. Inclusive, na questão da atividade física, ano passado eu corria 15 km, eu vou retomar eles com um tempo até melhor, só que eu estava ganhando peso para ganhar massa muscular. Então agora vai ser um pouco mais difícil retomar, né, nessa mesma velocidade. Era em 1h26 o meu melhor tempo, todos abaixo de 1h30. Depois dessa dos 15 km eu tive também corridas curtas, eu tive uma que eu fiz 2.700 em 11 minutos e 50. Quem corre para nível amador
entende que isso é um bom tempo. Eu quero melhorar esses tempos também, quero voltar a correr. Na questão do inglês, eu venho estudando inglês 10 frases novas na fala todos os dias. Eu reestabeleci essa rotina em outubro, que eu tirei férias, então eu venho conseguindo ter uma rotina do café da manhã com grandes vitórias. E nos demais horários que eu não citei, eu tenho uma certa flexibilidade, né? De manhã, no final da tarde e no final de semana. De manhã eu tenho uma rotina que ela é muito interessante para ter várias vitórias. O que eu quero dizer com isso? Você ter pequenas vitórias de manhã para tornar o seu dia melhor. Por exemplo, eu levanto, vou no banheiro, escovo os dentes, passo perfume, tomo 600 ml de água de manhã, já uma matéria que eu vi aí, uma postagem que eu vi na internet recomenda, né, reabastecer o corpo. Eu não notei tanta diferença porque o meu intestino já era regulado, por exemplo. Então eu tomo 600 ml de água, aí eu continuo, né, na rotina, e eu tenho 3 pontos de progresso que eu posso observar todos os dias, né, ao decorrer do tempo. A meditação, né, na questão da regulação emocional. Eu posso notar no xadrez, os 4 pontos que eu mexo no xadrez eu posso notar melhoras. E o inglês. O inglês são diversas frases aí que eu venho melhorando com o decorrer da vida, venho avançando e eu posso notar melhoras. Terminando tudo isso, né, tinha na época das férias, às vezes eu chegava a terminar 10h30 da manhã para colocar isso em dia. Agora eu consigo terminar praticamente tudo, às vezes eu deixo o inglês para o horário do almoço, mas praticamente tudo até 8 horas, né, de fim de semana pode ser um pouquinho mais tarde, não muito mais que isso. E eu vou para o serviço, então eu faço 4 atendimentos de manhã e 4 atendimentos de tarde, com o período cheio, fora as visitas, reuniões e outras funções dos atendimentos. E eu estou compartilhando aqui com vocês um pouco da minha vida. Eu notei nos atendimentos, então, que as pessoas elas tinham muita dificuldade em conseguir ter progresso na vida. Por exemplo, dormir bem, colocar uma atividade física, colocar ingestão de água. Eu notei diversos pontos que as pessoas tinham dificuldades. E eu notei que era meio que um padrão que se repetia. Então eu decidi criar o meu canal no YouTube, criar as minhas redes sociais e começar a divulgar um pouco o meu trabalho para ajudar as pessoas na melhora da qualidade de vida. Porque se são grande parte os mesmos erros, grande parte você consegue corrigir com os mesmos acertos e ajudar muita gente. E notando que as pessoas costumam errar da mesma forma, existe meio que uma forma padrão de resolver os problemas, como por exemplo, você vai encontrar bastante conteúdo aqui nos podcasts, tem o episódio do sono, que você começa a melhorar todos os problemas a partir do sono. Então, melhorando o sono, você vai ter um humor mais regulado, você vai ter ansiedade mais regulada, você vai começar a responder melhor ao ambiente, né? Então você não vai ter tantas recompensas imediatas, você vai regular diversos pontos, até mesmo os vícios comportamentais, como eu cito em outro episódio. Tem a questão da meditação, que é uma prática muito interessante, né, que ela ajuda bastante a melhorar a qualidade de vida. Tem outro episódio muito bom, o episódio do sono no canal é o episódio número 3, o episódio da meditação é o episódio número 7. Outro vídeo muito interessante é o vídeo sobre a ansiedade, episódio número 6, que como a ansiedade interfere na nossa vida, eu explico os tipos de ansiedade, tudo como ela é regulada. Tem o da depressão, que é o episódio número 9, bem interessante você assistir esses episódios se algum deles for atrativo para você. Tem o episódio número 12, se eu não me engano, sobre o aprendizado, que eu falo como eu aprendi, como eu venho aprendendo cada vez mais na minha vida, como eu uso os meus estudos para aprender mais. Então é um episódio bem interessante. E tem alguns outros temas diversos
que estão no canal, como por exemplo Vícios Comportamentais, o episódio 8. O episódio 2 eu falo um pouco sobre recompensas imediatas. E esses episódios, eles se complementam de forma que um amplia o conhecimento que você tem do outro. E relacionando os itens, colocando melhoras na sua vida, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou falar aqui, repetir, né, novamente, mas a repetição é a mãe do aprendizado, né? Tem uma frase que diz isso, então eu vou repetir novamente para que vocês consigam entender como que uma rotina consegue chegar ao ideal. Começando, você melhora o sono. Então tem todo um episódio, tem o que eu repito nos demais, então eu não vou deixar o vídeo aqui tão repetitivo, mas regular o horário do café, do chimarrão, pegar luz natural, evitar luz artificial, não ver coisas que te deixam para cima de noite, resumindo o sono. Depois do sono, é interessante regular a alimentação. O sono deve ser sempre ou quase sempre a primeira coisa a regular, a menos que a pessoa tenha crises suicidas e precisa se acalmar, por exemplo, ou tenha outra coisa que está em prioridade anterior ao sono. O sono geralmente vai ser o primeiro ponto e ele vai melhorar os outros pontos da vida dela. Depois tem a alimentação, que você precisa regular o seu ambiente, você precisa não ter besteira, deixar a comida que você quer comer pronta, isso é de extrema relevância. Depois da alimentação tem a questão médica, é muito importante que você regule a questão médica, que você consiga ver se você tem anemia, hipertireoidismo, hipotireoidismo, ver se tem algum ponto que está interferindo na sua vida. A anemia, por exemplo, ela se assemelha muito à depressão nos sintomas, mas uma é física e a outra é psicológica, o que são tratamentos completamente diferentes. Então é muito interessante que você avalie se você tem alguma demanda, alguma necessidade, para que não se confundam os sintomas. A depressão é uma tristeza, a anemia é uma fraqueza. Tá? E diferente do que as pessoas pensam, depressão não é frescura, depressão não é uma fraqueza da pessoa. Se você quer entender mais, veja o episódio número 9, eu explico um pouco, eu até deixei uma thumb, que é aquela imagem de fora chamativa no sentido depressão realmente é frescura, e já estragando aí quem ainda não assistiu o vídeo, já deveria ter assistido. Depressão não é frescura, tá, gente? Depressão é uma coisa séria e deve ser tratada. Continuando, outros itens que são avaliados é a questão da atividade física. É interessante quem pode deixar de ser sedentário, fazer mais atividade física, melhorar a qualidade de vida. Outro ponto relevante que eu mexo muito é a meditação. Tem um episódio próprio da meditação, tá? O episódio número 7, então se você quiser ver um conteúdo mais específico. E tem alguns comportamentos que são recomendados, como por exemplo, rezar, conversar com um amigo, ouvir uma música, são comportamentos que geralmente são benéficos e ajudam a melhorar o momento. Tem comportamentos que não são tão bons assim, geralmente podem ser considerados uma perda de tempo, mas não são lesivos, como assistir um filme, série, TikTok, ver vídeos no YouTube, jogar no celular e redes sociais em geral. Elas não são consideradas muito mais que perda de tempo às vezes. Às vezes não é nem perda de tempo, tá? Dependendo da pessoa, dependendo da prioridade, não é nem isso. A pessoa definitivamente tem uma qualidade de vida boa e está investindo um tempo de lazer. Tem que levar esse fator em conta também. Outro item relevante, né, que é interessante saber, aí já começa a vir os lesivos, como por exemplo se arranhar, se morder, roer unha, arrancar o cabelo. São comportamentos ruins, de certa forma, que depois disso vem cigarro, mutilação, bebida, uso de drogas, que são comportamentos que devem ser removidos de alguma forma. Inclusive, para crises de ansiedade, em vez de ir para esses comportamentos ruins, é bom segurar gelo. E para pessoas que se cortam, é bom esfregar o gelo onde tem vontade de se cortar, que é um comportamento neutro. Ele vai gerar uma queimação, não é a mesma sensação,
mas ele não gera nenhum tipo de lesão, né, sendo aí considerado algo aceitável, digamos assim. Então, esses são comportamentos de sugestão que eu tenho para você. Avalie o vídeo,